Olá para todos, estamos começando mais uma aula do nosso curso de Programação com Interfaces Gráficas. Hoje falaremos do nosso terceiro projeto, é o projeto chamado Impressora. A ideia desse projeto é nós exercitarmos os conceitos que a gente estudou em aulas passadas, como classes, seções, módulos e arquivos, e usá-los no projeto. O projeto de hoje é para fazer o controle de tinta e de papel numa impressora. A ideia é que papel pode ser adicionado a qualquer momento na impressora, não tem um limite máximo de papel, a impressora a gente pode botar quanto papel a gente quiser na impressora, mas a impressora recém-construída, a impressora nova, ela tem uma capacidade máxima de tinta que é a capacidade do cartucho. E nós vamos representar essa capacidade máxima numa constante chamada Ink Capacity. A impressora ela pode imprimir frente e verso, e para cada lado impresso a gente tem que calcular a quantidade de tinta que ela usou para imprimir aquela página e aí subtrair isso aí da quantidade de tinta total que a impressora tem. Outra coisa, o cartucho de tinta também pode ser substituído a qualquer momento. Toda vez que você substitui um cartucho de tinta, a tinta volta à sua capacidade máxima. Outro ponto importante, a gente vai definir uma constante chamada Ink Usage, que é a quantidade de tinta que a gente usa para imprimir uma folha. Então, toda vez que a gente imprime uma folha, a gente vai diminuir da quantidade total de tinta essa quantidadezinha pequenininha. Para fazer esse nosso projeto, nós vamos usar os seguintes métodos. Nós vamos usar o init para inicializar nossas variáveis, etc. Vamos ter um método para adicionar papel. Outro método para saber o getCurrentPaper, que é para saber a quantidade de papel que tem no momento. Um outro método para saber a quantidade de papel que foi usada até o momento. A gente vai ter um método para testar se a impressora está ficando sem tinta ou não. Um método para repor o cartucho da impressora. Um outro método para imprimir frente só. Um outro método para imprimir frente e verso. E por último, a representação dele, um string, que vai para a gente imprimir umas estatísticas aí da impressora. Então nós vamos começar definindo aí a nossa classe Printer. Ela tem uma constante que é a Ink Capacity, que a gente vai setar para são 2 onças, dá esse valor aí em gramas, mas a quantidade de tinta usada para imprimir cada página vai ser essa constante Ink Usage, que é 0.0023. O método int a gente vai inicializar, agora a gente vai receber o número de folhas que a gente quer que a impressora comece. Por exemplo, a gente pode setar 2.000 folhas para ela começar cheia de papel. A gente vai pegar o valor absoluto disso aí, é só um testezinho, porque o usuário pode ter passado um valor negativo. E nós vamos setar a quantidade de papel usado até agora, como a gente está inicializando, a quantidade de papel usado até agora é 0, e a quantidade de tinta é a capacidade total, a capacidade máxima, que está na constante Ink Capacity. Um outro método que a gente vai ver é o método para adicionar papel à impressora. O método para adicionar papel à impressora é muito simples, ele recebe a quantidade de papel que a gente quer adicionar, ele testa se essa quantidade é maior do que 0, se for maior do que 0, ele acrescenta esse número ao número de folhas que a impressora já tem. Nós vamos ter mais 2 métodos, um método para saber quanto de papel a impressora tem, ele retorna o número de folhas que estão na impressora, e um método para saber a quantidade de papel usado, que ele retorna o total de papel que foi usado até o momento. A gente vai ter agora também 2 métodos, um que é esse isInkOut, que é para saber se a tinta está acabando. A ideia é testar se a quantidade de tinta que tem na impressora é menor do que a quantidade necessária para imprimir uma página, a gente vai retornar essa variável como verdadeira, a tinta está acabando. Caso contrário, a gente retorna como falso. E esse método replaceInk, ele vai repor o cartucho. Então, ele vai resetar o valor da variável InkQuantity para InkCapacity, que é a capacidade total de tinta. Imprimir só frente, imprimir só um lado, a gente vai passar o número de páginas que a gente quer imprimir, que é igual ao número de folhas, porque cada página vai ser impressa numa folha. E a gente vai fazer 2 requisiçõezinhas, que é o seguinte: se o papel for insuficiente para imprimir aquela quantidade de páginas, a gente vai imprimir até acabar o papel e vai parar. Se a quantidade de tinta for insuficiente para imprimir aquela quantidade de páginas, a gente imprime até acabar a tinta e dali em diante imprime páginas vazias, folhas vazias.
Então, o nosso método para imprimir é um lado só, ele recebe o número de páginas que a gente quer imprimir, a gente testa se o número de páginas é maior que zero, pegando o máximo entre ele e zero, e depois a gente pega o número de páginas, de folhas que a gente vai precisar usar. O número de folhas que a gente vai precisar usar, ele é o mínimo entre o número de páginas e o número de folhas que tem na impressora, porque a impressora pode ter menos folhas do que páginas do que a gente quer imprimir. Então a gente pega o mínimo entre esses dois. Esse é o número de páginas que eu vou imprimir para eu poder calcular quanto de tinta eu vou gastar. E por último eu faço os cálculos aqui. Eu somo agora esse número de páginas ao total de papel que eu usei até agora. Eu subtraio da quantidade de tinta a quantidade de tinta que eu usei para imprimir essas páginas. Essa quantidade ela pode ser maior do que a quantidade de tinta, então a quantidade de tinta pode ter ficado negativa, e aí eu pego o máximo entre essa quantidade zero, que eu reseto ela para zero, e por último eu calculo a quantidade de papel que foi gasto e subtraio a quantidade de páginas que eu imprimi. Vamos lá, vamos ver nosso método agora para imprimir frente e verso. Ele é bem parecido com o método anterior de imprimir só frente, as requisições são parecidas. Por exemplo, se o papel for insuficiente para imprimir o número de páginas requisitados, eu vou imprimir até acabar o papel e paro. Se a quantidade de tinta for insuficiente para imprimir aquela quantidade de páginas, eu imprimo até a tinta acabar e aí imprimo páginas em branco. O que eu preciso agora é calcular o número de folhas que eu vou usar. Por exemplo, se o usuário me requisitou 4 páginas, frente e verso, 4 dividido por 2, vão dar 2 folhas. Mas se ele requisitou um número ímpar, 5 folhas, 5 páginas, por exemplo, 5 dividido por 2 são 2 páginas, mas eu preciso de mais uma. Então, se ele requisitar 5 páginas, eu vou precisar de 3 folhas. Então, eu vou ter que fazer esse cálculo, eu vou ter que dividir por 2 e somar o resto da divisão depois. Vai ficar claro isso já na próxima transparência. E agora a quantidade de tinta que eu vou determinar, ela vai ser determinada pelo número de páginas requisitadas ou o número de folhas, o dobro do número de folhas disponível, porque o número de folhas pode não ser suficiente. E a gente escolhe o menor desses dois aí. Vamos lá, então o meu método para imprimir frente e verso, eu começo testando se o número de páginas requisitado é maior do que zero, e vou calcular agora o número de folhas necessário. O número de folhas necessário é o número de páginas requisitado dividido por 2, mais o resto da divisão desse número de páginas dividido por 2. Vamos pensar no exemplo, por exemplo, de o usuário requisitando 5 páginas. 5 dividido por 2 dá 2, o resto da divisão de 5 por 2 é 1, então vai dar 2 mais 1, 3. Esse é o número de folhas que eu vou precisar. Mas, se o número de folhas for insuficiente, eu vou ter que usar o número de folhas. Então, esse número é o mínimo entre esse número que a gente calculou e o número de folhas que tem na impressora disponível. O número de páginas que eu realmente vou imprimir, eu vou colocar nessa variável RNP aí, ele é o mínimo entre o número de páginas que o usuário requisitou e 2 vezes o número de folhas que estão disponíveis na impressora. Esse número aí é importante para eu poder calcular a quantidade de tinta que eu vou usar. E agora eu vou atualizar minhas variáveis aí. Eu vou atualizar o número total de papel que eu usei, vou atualizar a quantidade de tinta que está na impressora, calculando aqui a quantidade de tinta que eu usei. Essa quantidade pode ter ficado negativa, eu pego o máximo entre 0 e ela, quer dizer, a ideia é eu não deixar uma quantidade negativa de tinta. Se a quantidade estiver negativa, eu ponho 0 e vou atualizar o número de folhas que tem na impressora. O método STR, eu vou retornar uma estatística aí das coisas que foram impressas. Por exemplo, eu vou retornar o total de papel que foi usado, a quantidade de tinta que tem na impressora e o número de folhas que ainda tem na impressora. Para isso, eu vou usar aquele método getTouchPaperUsed, vou usar a variável InkQuantity e esse método para obter o número de páginas correntes. E é isso que eu vou retornar esse string aí. Para testar agora a nossa classezinha aí que a gente fez da impressora, eu vou fazer um programa principal e vou fazer vários testes aí. Primeiro eu vou criar um
um objeto impressora, printer, com 50 folhas lá dentro. Vou mandar imprimir ele, depois vou mandar imprimir 3 folhas em frente e verso, 2 folhas só frente, 60 folhas só frente, vou adicionar mais 2.000 folhas de papel, vou fazer um monte de testes aí, vou ver como é que está lá a quantidade de tinta, se a tinta está acabando ou não, vou repor o cartucho, vou fazer vários testes, mas antes disso eu vou fazer o meu arquivo aí. Nesse meu arquivo eu vou importar esse módulo sys e vou botar minha classe printer mais aquele main que a gente definiu na transparência anterior aí. Vamos lá, agora executando o meu programa, eu vou executar o meu arquivo lá, o printer.py. Lembrando lá, primeiro a gente carregou a impressora com 50 folhas, no segundo eu mando imprimir 3 páginas frente e verso, 3 páginas frente e verso, eu vou precisar de 2 folhas, esse vai ser o total de papel que eu vou usar, e vou subtrair a quantidade de tinta usada e a quantidade de papel. Vou fazer isso várias vezes aí, vou adicionar papel, 2.000 folhas de papel, ele vai somar essa quantidade, e vou continuar imprimindo lá, vou repor o meu cartucho de tinta. Eu gostaria que vocês seguissem cada testezinho desse que eu fiz aí, olhando no programa, como é que as variáveis foram sendo atualizadas e o que estava se passando aí no nosso programa. Com isso estamos terminando a nossa aula de hoje. Espero vocês na próxima aula. Até breve.